Bom dia, pessoal, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui. Vou pedir então para que vocês coloquem o nome, tá? O número e a série só para deixar registrado aqui no nosso bate-papo, tá bom? Isso aí, Paola. Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Então, o que a gente viu na aula passada, né? A gente viu a associação de resistores, né? Em série e em paralelo. E o que a gente percebeu? Que ele funciona exatamente igual às nossas ligações em série em paralelo com a lâmpada, né? Porque essa associação de resistores, né, na verdade, em série em paralelo, é a associação com uma carga, e um resistor é uma carga. Então, a gente viu que a lâmpada também era uma carga, né? E já que o resistor funciona exatamente igual, ele permanece com as mesmas classificações, né? Tanto da tensão quanto da corrente, tá? Então, vamos dar uma relembrada aí, tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Resistores associados em série é quando a gente só tem um único caminho a seguir, né? Ou seja, a corrente ela só percorre um único caminho. Nisso que ela percorre só um único caminho, né? É considerado em série. Agora, se ela percorrer dois caminhos, então aqui em cima é em paralelo e aqui embaixo é em série, tá? Então, ó, se reparar aqui, ó, esse azulzinho, eu vou até mudar para o vermelho. Ó, esse vermelho aqui, o que está acontecendo? Ó, ele está percorrendo esse caminho, ó, porque ele está fugindo por aqui, né? Ó, então, ele vem daqui, do polo positivo, né? Vai por esse caminho e volta, mas ele também vem por aqui, ó, e vai para este lado aqui, ó. Tá vendo que uma setinha sobe e outra vai? Uma sobe e outra vai? Uma sobe e outra vai? Ele tem dois caminhos de corrente a percorrer, né? Então, são dois caminhos paralelos. Já aqui, ó, a setinha, ela só vai para um único caminho, ó. Ela não tem escapatória, né? Ela não vai para um outro lugar. Então, esse é considerado em série. Então, em série e em paralelo. Como a gente viu, a nossa corrente, quando ela só percorre por um único caminho, olha o que acontece com a nossa corrente, né? A gente sempre vê em relação à nossa fonte, né? Ou seja, a nossa pilha. Então, aqui ela tem 0,45 amperes, né? Por ela ter um único caminho, em todo ponto, ela vai ser 0,45. Então, no circuito em série, a nossa corrente, representada pelo I, né, ela é igual em todos os pontos.
Giovanni, professor, o que é um circuito misto? O circuito misto é quando a gente tem tanto um circuito em série quanto um circuito em paralelo, tá? Mas a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, ó, quando nós temos a corrente percorrendo por um único caminho só, né, sem o desvio aqui, ó, porque aqui ela corre pelos dois, ou seja, ela só está percorrendo por um. O que que acontece com a corrente em todo o circuito? Em todo o circuito ela é igual, né? Ó, então a gente pegou aqui, ó, 0,45, 0,45 e aqui também é 0,45. Então, em todo o circuito é igual. Já no paralelo, o que que vai acontecer, ó? Aqui tem 1,8, né, que é a de entrada, a nossa fonte, né? E nos resistores vai ser o quê? 0,9, 0,9. Ou seja, a somatória desses resistores dá o que entrou, né? Então, aqui, a corrente, ela é diferente. E aqui é diferente, o que que acontece? Aqui é a nossa tensão, né? A gente sempre tem que ver deste ponto aqui, tá? Sempre da nossa pilha, ok? Então, vai acontecer o quê? Que na pilha, ela vai ser a somatória do quem? Do resistor 1 e do resistor 2. Opa, peraí. Ela vai ser a somatória da corrente no resistor 1 e da corrente no resistor 2. Não é isso que aconteceu? Então, porque, ó, 0,9 mais 0,9 dá 1,8. Então, é isso que a gente fala quando a gente fala que é igual e diferente, ok? Então, quando é diferente, significa que a somatória dá quem? A corrente, que no caso é a inicial, no caso é aquela que é de entrada, tá? Quando a corrente de entrada é igual em todos os resistores ou em todas as cargas, a gente fala que a corrente é igual. Então, vamos lá. Corrente diferente é a somatória dessa corrente mais essa corrente para dar essa. Ok? Então, aqui, ó, resistor 1 e resistor 2. Ok? Então, quando a gente fala que é diferente, significa que ela é os resistores, eles são diferentes da nossa de entrada, ou seja, da nossa principal. Só que mesmo sendo diferente da principal, ela tem que a somatória delas dar igual à principal, ok? Tudo certo por aqui? Alguém tem alguma dúvida? Qualquer coisa coloca no bate-papo, tá? Já a nossa tensão a gente pode tanto classificá-la como U como V, né? Então, a nossa tensão, como que vai funcionar a nossa tensão? Bom, se aqui a minha corrente é igual, eu não posso falar que aqui a minha tensão é igual. Por quê? As duas seriam iguais? Não, uma ela vai trabalhar diferente que a outra. Então, ela não é igual, né? O que ela vai ser? Ela automaticamente ela vai ser diferente. Se a gente entendeu a corrente, a gente já sabe como a tensão ela vai se comportar. Então, se aqui é diferente, aqui vai ser igual. Tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó, para medir a nossa tensão, né? Nossa tensão aqui com o nosso equipamento voltagem, certo?
Então, ó, quanto que tem aqui entrando? Ó, vamos ver, ó. 9. Se eu tenho 9 aqui, quanto que vai ter em cada resistor? Alguém sabe me dizer? Já que a nossa tensão vai ser diferente. Muito bem. Isso mesmo, Cauã. 4,5. Muito bem, Alanis. Muito bem, Giovanni. Né, ó? Porque ela tá o quê? Ela é diferente, né? Se ela é diferente, significa que a soma dessas tensões vai dar a tensão, né, principal. Isso é ser diferente, ok? Então, vamos lá. Então, a tensão principal, que é da pilha, né? Ela vai ser a tensão no resistor 1 mais a tensão no resistor 2, ok? E aqui em cima? Bom, se a gente sabe que aqui em cima a corrente ela é diferente, automaticamente ela vai ser o inverso. Então, se é diferente, o inverso de diferente é igual. Então, vamos só confirmar se é igual mesmo? Ó, vou colocar aqui. Deu 9. E olha quanto que vai dar em cada resistor. 9. No outro. 9. Então, em todos os pontos serão iguais. Ok? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém ainda tem alguma dúvida de ser igual e diferente? Creio que não, né? Então, deixa eu só limpar aqui as anotações. Isso, né? Porque a gente viu isso com a lâmpada e agora a gente está vendo com os resistores. Por quê? Porque os dois são considerados cargas, né? Lembra lá no início que a gente colocou fonte, condutores e carga? O fonte era a nossa bateria. Os condutores era quem? Os fios. E a carga era a nossa lâmpada. Então, o resistor, ele também é uma carga. E aí a gente mostrou aqui que eles funcionam da mesma maneira, tá bom? Só que quando a gente quer achar o total da resistência, né? Porque ali a gente só veio a corrente e a tensão. A gente não falou de resistência, não é verdade? A gente só viu corrente e tensão. Quando a gente fala de um total de resistência, né? A gente também tem que saber se ele é em série ou em paralelo, né? Porque em série a corrente e a tensão, ela funciona diferente do que no paralelo. Então, quando a gente for calcular a resistência equivalente, né, a gente tem que identificar primeiro se é em série ou se é em paralelo, porque um vai ser uma fórmula, né, e o outro vai ser outra fórmula, porque cada um trabalha de uma maneira diferente, tá? Então, vamos lá, deixa eu só aumentar aqui. Quando a gente trabalha em associação em série, a gente já viu, a corrente ela só percorre por um caminho. A nossa resistência equivalente vai ser simples. A gente só precisa somar. Resistência equivalente é igual a resistência, né? A resistência 1 mais a resistência 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente só pega e já soma. Então, a minha resistência equivalente, o meu total, né? Ela vai ser a resistência 1 mais a resistência 2. E quando a gente faz o cálculo, só uma observaçãozinha, né? Para você saber se você acertou ou não, tá? Na resistência equivalente, é sempre maior, né? Essa resposta aqui, ó, a resposta da resistência equivalente, o seu resultado, ela sempre vai ser maior do que a maior resistência. Por que ele sempre vai ser maior? Não é a somatória dos dois?
Então, esse daqui tem que ser maior do que a resistência maior, tá? A gente já vai fazer o cálculo aqui para vocês entenderem. Já na resistência em paralelo, ela tem o quê? 2 caminhos para percorrer a corrente, né? Então, para a gente achar o cálculo da resistência equivalente, nós temos que pegar, né, ó, ela vem aqui, ó, e divide, né? Porque ela vem para cá e vem para cá. Então, ela divide a minha corrente, né? Se ela divide, olha que legal, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2, tá? Então, a resistência equivalente divide, né? Uma vai para um lado, outra vai para o outro. Então, divide. Então, a gente só precisa colocar o quê? O 1 em cima, tá? Porque está dividindo, tá? E como ela está dividindo, o que vai acontecer? Na nossa resposta final, a resistência equivalente, ela vai ser sempre menor do que a nossa menor resistência, né? Então, olha mais uma diferença nisso, né? Na resistência em série, o que vai acontecer? Ela vai ser sempre maior do que a maior resistência. Já na paralelo, ela vai ser menor do que a menor resistência. Tudo bem? Tá. Como que eu faria esse cálculo, né? Bom, então eu peguei um exemplo aí e coloquei aí a resistência 1 com 7 ohms e a resistência 2 com 3 ohms, tá? O que a gente teria que fazer? Bom, primeiro identificar o circuito. Se aqui a corrente só passa por um único caminho, é em série. Então, aqui, ó, em série. Se é em série, olha a fórmula aqui que a gente usa, né? Ela vai por um único caminho. Eu não divido essa corrente, né? Então, se eu não divido, eu não trabalho com aquela 1 sobre resistência equivalente. Eu trabalho com ela em cima, ok? Bom, tem a resistência equivalente aqui, ó, R1 mais R2. Quanto que vale a resistência 1? Bom, a resistência 1 vale 7. Então, resistência equivalente é a fórmula. Embaixo a gente só coloca resistência equivalente. Quanto que vale R1? 7 ohms. E quanto que vale R2? 3. O que vai acontecer? 7 mais 3, 7, 8, 9, 10. 10 ohms. Tá? Então, simples, né? Qual é a resistência equivalente? Qual é a resistência total do circuito? 10 ohms. Eu pego e somo. Por quê? Porque é um circuito em série. Agora, vamos lá naquela observaçãozinha. Na nossa observação, o que foi falado? A resistência equivalente é sempre maior do que a maior resistência. Qual é a maior resistência aqui nesse caso? Eu tenho 3 e eu tenho 7. Então, ó, 7 ohms, né? Quanto que deu? 10. Então, 10 é maior do que 7 ohms. Então, a nossa conta tá certa. Ela sempre tem que ser o quê? Maior do que a nossa maior resistência. Ana Beatriz, pode voltar à parte da associação em série. Aqui, Ana Beatriz.
Imagina. Então, vamos lá para o nosso... O que a gente viu até agora, né? A gente viu com as resistências tudo iguais, né? Ó, essa resistência de 10, essa de 10, porque já vem padrão do sistema, tá bom? Então, vamos estudar e vamos só analisar a em-série por enquanto que a gente está fazendo, ok? Deixa eu apagar aqui o paralelo. Aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Se é em série, o que eu teria que fazer? Resistência equivalente é igual a resistência 1 mais a resistência 2. Então, a resistência equivalente teria que ser, quanto que vale aqui? Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar os valores. Espera. Faria a mesma coisa, ó, 10 ohms mais 10 ohms. Então, minha resistência equivalente ficaria 10 não, opa. 10 mais 10, 20. Em série é super simples, né? Você só vai pegar e somar. E se eu mudar a resistência? A mesma coisa. Venho aqui, ó, vou mudar. Por exemplo, nesse daqui eu vou colocar uma resistência de 38. E aqui eu vou colocar uma resistência de 6. Resistência num circuito em série, eu coloco resistência equivalente R1 mais R2. Quanto que é R1? 38. Quanto que é R2? 6. Então, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. É bem simples o série, né? E o 44, ele é o quê? Sempre maior do que a maior resistência. Olha quanto que vale a maior resistência. A maior resistência vale 38, né? Então, aí é um meio da gente verificar se a gente fez o cálculo correto. Bom, mas professora, eu só preciso utilizar duas resistências? Eu posso ter mais? Pode. Você pode ter mais resistências, né? Vou colocar mais uma aqui. Então, eu tinha 38, tenho 6 e tenho 10. Qual seria o cálculo da resistência equivalente? Ah, circuito em série é fácil, né? A gente já está fazendo até agora. Circuito em série, a resistência equivalente é a somatória de todas as resistências. Então, eu não vou ter só mais R1 e R2. Eu vou ter R1 mais R2 mais R3. Então, minha resistência equivalente vai ser 38
mais 6 mais 10. Então, a gente viu que 38 mais 6 dava 44, certo? Mais 10, 54 ohms. E se eu colocasse mais um resistor? Só ir somando, né? E aí, o que que acontece? Em série, eu vou somando todas as resistências para dar minha resistência total, porque eu não estou dividindo, né? Quando eu estou dividindo, que é no paralelo, aí sim a resistência equivalente vai ser menor do que a menor resistência. No nosso caso, a nossa resistência equivalente sempre vai ser maior do que a nossa maior resistência, porque a gente está somando tudo, tá? Então, em série, o que eu vou fazer com as resistências? Somar. Vou somar todas que tem no meu circuito, né? Associados em série, tá? Então, se eu colocasse mais uma resistência, o que eu ia fazer? Isso mesmo, Ana. Qual seria a minha resistência equivalente aqui nesse circuito? Eu teria que fazer o quê? A soma. Então, eu só somo, no caso... Peraí, gente, que sumiu um negócio aqui. Eu só somo todas as resistências que eu tenho no meu circuito, tá? Circuito em série super simples, né? Só que tem uma observação. Deixa eu só anotar lá. No circuito em série, a nossa corrente, ela era o quê? Igual, certo? Em todos os pontos, né? Igual em todos os pontos. E a nossa tensão? Bom, se a corrente era igual, como a gente viu, a nossa tensão, ela era diferente. Ela era diferente, ou seja, diferente da entrada, na fonte, né? Deixa eu só pegar aqui e colocar o azul. Então, aqui nesse caso, quando a gente viu, né, quando a gente tem numa associação em série, a gente tem aqui a resistência igual. Mesma resistência, vou colocar assim, tá? Mesma resistência. Mesma resistência que o R1 valia 10 e o R2 valia 10, né? Que a gente viu e fez lá a diferença. E se a gente muda o valor das resistências? Vamos ver o que acontece. Então, ó, no nosso primeiro exemplo, o que aconteceu em série? A gente pegou direto esse daqui, ó. Quando a gente pega direto... Meio tortinho, peraí. Ele já vem com 10 ohms, né? Só que se eu mudar, por exemplo, colocar um com 5 ohms, o que será que acontece com a minha corrente e com a minha tensão? Então, vamos lá, medir a corrente e a tensão. Quando ele era 10 e 10, quando ele era a mesma resistência, que R1 e R2 eram iguais, R1 e R2 eram iguais, tá acabando. A minha corrente era igual em todos os pontos e a minha tensão era diferente.
Então, vamos ver minha corrente. 0,6, 0,6, 0,6. Minha corrente, ela continua igual em todos os meus pontos. Então, minha corrente, ela permanece igual. Agora, vamos ver a nossa tensão. Eu tenho 9. Quanto que eu vou ter aqui? Olha aqui, ó. Eu vou ter 3 em 1. Vamos anotando, né? A tensão eu posso representar tanto pelo U quanto pelo V, tá? Então, a minha tensão, ela é diferente. Quando ela tinha 10, 11, 10, 11, ela fica 4,5, 4,5, não é? Só que aqui a principal tinha que ser a somatória das duas. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente viu que tem 9, só que aqui chegou 3. Quanto que tem que chegar aqui para poder dar os 9? 6. Então, ela vai ser 3 mais 6. Por quê? Quando ela tem a resistência igual em todos os pontos, tá? Aqui 10 e aqui 10, a tensão ela vai se dividir de uma maneira igual para os dois pontos. Se ela tem uma resistência diferente, ela vai ter que dividir a tensão proporcionalmente a isso. Então, se ela tem 9, o 10 é maior, certo? O 10 é o dobro de 5, correto? Então, aqui tem que, ó, 3 e 6. Então, ela vai dividir esse 9 aqui, ó, né, entre as resistências. Se elas são iguais, ela vai dividir igual. Se ela é diferente, ela vai dividir diferente. Porém, a maior resistência pega quem? O maior número da tensão. Então, ela vai dividir essa resistência proporcionalmente. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando para entender? Alguém tem alguma dúvida? Vai ser a mesma coisa, tá? Corrente igual, a tensão ela vai ser diferente. Só que a única coisa que a gente vai ter que analisar é se a resistência é igual ou se a resistência não for igual. Se a resistência for igual, você já coloca direto, ó. Se a resistência é igual, eu sei que vai 4,5, 4,5, quando a minha tensão inicial aqui, 9. Se ela for diferente, vai ter que ser dividida proporcionalmente, tá bom? Bom, então na aula que vem a gente vê sobre a resistência em paralelo, como que acontece, né, da gente quando a gente calcula a resistência equivalente, e o que acontece quando a gente altera as resistências, tá? Como trabalha com valor diferente. Tudo bem? Então tá bom, pessoal. Até a próxima aula, tá? Tchau, tchau. Tenha uma ótima semana aí.